Então, pessoal, vamos voltar aqui. A gente está falando sobre as estruturas físicas do banco de dados Oracle. Já falamos sobre o Data Files, sobre o Temp Files e sobre o Control Files. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Online Redo Log Files. Então, pessoal, essas entradas Redo, elas podem ser também chamadas de registros de Redo e vão registrar todas as alterações que são feitas nos dados. Então, se uma falha ela impede a escrita permanente no arquivo de data file, então essas mudanças elas podem ser obtidas do meu redo log. Então, dessa forma, o trabalho ele nunca vai ser perdido. Todo banco de dados Oracle ele possui um conjunto de 2 ou mais arquivos de log redo online. Então, pessoal, quando eu falo de online redo log e log redo arquivado, eu estou falando, na verdade, de todo o conjunto de arquivos de log redo do meu database. Então, isso aqui é muito importante a gente saber, porque eu preciso entender em que situações que eu faria uso de um arquivo redo log file. Então, imagina o seguinte, você altera o valor de um salário em uma tabela. Vamos colocar aqui uma tabela qualquer, tabela usuário. Tabela usuário. Essa minha tabela usuário, eu vou alterar o salário de um usuário aqui dentro dessa tabela. Então, eu vou gerar um registro de redo, ou uma entrada redo. Dentro de onde, pessoal? Dentro do meu online redo log file, já que é uma transação que está ativa naquele momento. Então, vamos colocar aqui uma entrada. Então, essa entrada, ela vai conter aqui todo o conjunto de vetores de mudança que vão descrever as alterações. Então, vamos colocar aqui vetor de mudanças, mais o bloco de dados do segmento undo. O undo ele vai ser utilizado para desfazer a transação, para poder dar um rollback daquela informação. Então, eu tenho aqui o bloco de dados do segmento undo, bloco de dados, cuidado para não confundir com banco de dados, aqui é o bloco de dados do segmento undo, e a transação do segmento undo também. Essas três informações, elas vão estar lá dentro de uma entrada minha redo ou de um registro redo. Isso aqui então, pessoal, o arquivo redo, ele vai conter todos os vetores de mudanças e o undo contém as imagens antes da modificação dos meus blocos de dados. Então, caso tenha alguma falha, imagina, por exemplo, se alguma falha vai impedir a escrita permanente de um arquivo de data file, então essas mudanças elas podem ser obtidas a partir do meu redo log. Dessa forma, o meu trabalho ele nunca vai ser perdido. Eu sempre vou conseguir localizar a informação, localizar a transação que deu origem àquela falha e eu posso recuperar, refazer aquela transação. Uma outra informação importante é que ele pode ser multiplexado também. Então, da mesma forma que a gente viu que os control files eles podem ser multiplexados, onde eu vou ter várias cópias, em cada uma dessas cópias em um determinado disco, eu posso fazer o mesmo para os meus online redo log files. Então, eu posso ter aqui, no caso eu vou ter sempre 2 ou mais online log files, então eu teria cada um desses dois gravados no disco 1, gravados no disco 2 e no disco 3. Então, da mesma forma, pessoal, posso multiplexar para quê? Para garantir aqui que uma situação de falha relacionada ao meu arquivo online redo, eu consiga recuperar, consiga continuar a consistência do meu banco de dados baseado nessas informações. Além dos arquivos online, eu tenho também os archived redo log files. Na verdade, eles são bem semelhantes ao online, só que eles são cópias offline que são geradas pelos bancos de dados sobre os meus arquivos online. Então, sempre que eu tenho um arquivo online, vai chegar o momento que eu vou pegar esse arquivo e vou armazenar ele em algum meio magnético. Esse processo que eu vou armazenar o meu arquivo online em um meio offline, uma cópia offline, ele é chamado de arquivamento, archiving. Sempre, pessoal, que eu tenho o archive de redo log file, eu estou dizendo então que o meu banco de dados ele trabalha no modo archive log. Esse modo archive log é o modo que é sugerido pela Oracle como forma de trabalho do banco de dados. Se eu não tenho archive log, eu vou ter sempre somente informações da transação atual que esteja sendo executado, que ela vai estar dentro do meu online redo log files. Esses meus archives de redo log files eles podem ser utilizados para recuperar um banco de dados a um estado anterior.
Então, ele possibilita que eu possa atualizar o banco de dados em stand-by, eu posso recuperar informações sobre o histórico do banco de dados, ou inclusive retornar a um estado baseado nessas informações. O que é importante a gente saber sobre o Archived Redo Log Files, que também é chamado de Archive Log, essa é uma informação importante, e lembre-se sempre que, por ele ser chamado de Archive Log, ele só é possível se o meu banco de dados estiver no modo Archive Log. E o processo de eu pegar esse meu arquivo online e transformar em um Archived, ele se chama Archiving. Então, apenas essas duas informações aqui são importantes quando a gente fala dos Redo Log Files. Outro arquivo também bem conhecido, bem famoso, que a gente precisa conhecer, são os Parameter Files. Então, pessoal, Parameter Files nada mais são do que uma lista de configuração dos parâmetros para uma instância. Então, sempre que eu estou falando de uma instância ou de um banco de dados, eu vou ter configurações específicas, eu vou ter ali alguns parâmetros que são necessários para que esse meu banco de dados ele já seja executado levando em consideração a linguagem definida, levando em consideração ao tamanho que eu defini, uma série de informações de configuração. Essas informações elas estão armazenadas sempre nesses meus arquivos de parameter file. O que é importantíssimo a gente saber? Que um parameter file, quando eu digo só arquivos de parâmetros, eles podem ser tanto um pfiles, parameter file, quanto um spfiles, system parameter files. Tendo que saber que os pfiles, eles estão depreciados, então eles não são mais utilizados. Então é uma implementação legada, não é recomendada ainda a utilização e a gente vai ver por quê. Então imagine o seguinte, pessoal, eu quero ter parâmetros que vão nomear as identidades do meu banco de dados como arquivos ou diretórios. Eu vou utilizar parameter file. Eu tenho parâmetros que vão definir o limite dos processos, o limite dos recursos do meu banco de dados. Vou utilizar parameter file. Tenho que definir quais são os tamanhos do bloco de memória que eu quero que aquela minha instância ou que aquela minha database seja executada. Vou utilizar um parameter file também. Então, o parameter file, já disse para vocês que ela é uma implementação legada. O que a gente precisa saber? Que ela reside no cliente que está executando. Então, ela não vai residir no servidor. Ela vai existir ali no cliente que está executando aquela aplicação que vai consultar as informações do servidor. Outra característica das pfiles, ela é text-based, ou seja, é um arquivo texto puro. Eu não tenho nenhuma segurança, não tenho nenhuma criptografia nas informações, eu tenho ali um arquivo em texto puro. Como que eu faço para alterar uma informação de um pfile? Manualmente. Então, se eu quiser modificar essa informação, vou ter que abrir o meu arquivo e alterar essa informação manualmente. Então, perceba aqui, pessoal, eu tenho um cliente A e o cliente B. Esse cliente A e cliente B, eles vão ter uma aplicação cliente que vai consultar o meu banco de dados. Por exemplo, o SQL Plus. Então, ele vai ter o SQL Plus na máquina dele. Quando ele abrir as configurações, ele já vai ter aqui buscar um pfile, que vai ser um arquivo texto localizado no mesmo computador da aplicação cliente e vai conter as configurações necessárias para ele poder acessar aquela base de dados. E o spfiles? O spfiles ele é gerenciado pelo próprio banco de dados. Então, vou colocar aqui, gerenciado pelo próprio database. Existe um spfile por servidor. Então, percebam aqui está o meu servidor de banco de dados, o meu database. Eu tenho um spfile para cada servidor. Outra informação importante, o spfile ele não é texto puro, ele é um arquivo binário. Então, eu não consigo, de forma fácil, descobrir o conteúdo dessa informação, conteúdo desse arquivo. Eu preciso utilizar as ferramentas específicas para isso. Eu preciso utilizar a própria ferramenta de administração do servidor. Então, eu não consigo abrir esse arquivo em modo texto, apenas em modo binário. Como que eu posso criar um arquivo spfile? Ou eu crio ele através de um comando no meu banco de dados, que seria o create spfile, ou então eu utilizo o próprio assistente de configuração para isso. Então, pessoal, imagina uma situação na qual dois clientes eles querem acessar um banco de dados Oracle. Cada um deles vai ter um arquivo pfile dentro da máquina, no mesmo local que está instalada a aplicação cliente. Então, imagina que eu tenho aqui 30 clientes. Eu tenho que replicar essa informação do meu parameter file entre todos esses meus 30 clientes. Então, o spfile ele resolve o problema da proliferação dos arquivos de parâmetros.
Então ele resolve essa situação. Eu venho aqui no meu banco de dados e configuro aquilo que eu quero que seja comum para todos os meus usuários. Uma vez configuradas essas informações, sempre que o meu banco de dados ele for iniciado, eu vou ter essas informações nele, sem precisar me preocupar com cada um dos clientes. Então perceberam a vantagem, perceberam o porquê que a implementação de P-Files não é mais recomendada pela Oracle? Por conta desse problema de eu ter que replicar as informações em vários clientes, sem que eu consiga ter um controle, sem que eu consiga ter um gerenciamento sobre essas informações. Pessoal, outro elemento que faz parte da estrutura física do banco de dados Oracle, os arquivos alert e traces. Então são arquivos bem famosos, bastante utilizados principalmente pelo administrador de banco de dados, tanto o arquivo alert quanto o arquivo trace log files. Todo servidor e todo processo que tiver em background, ele pode escrever um arquivo trace associado. Então todas as informações que estão sendo executadas sobre aquele meu servidor, sobre aquele meu banco de dados naquele momento, essas informações elas estão sendo escritas em um arquivo associado, em um arquivo que vai manter o rastreamento de todas essas informações, seja um alerta ou seja próprias informações de rastreio de tudo aquilo que está sendo feito pelo meu sistema. É muito comum o administrador do banco de dados ele utilizar esse arquivo alert ou esse arquivo trace para poder configurar, para poder fazer o que eles falam de tuning do banco de dados, que nada mais é do que eu ajustar as configurações, ajustar as aplicações que existem ali dentro para que funcionem de maneira adequada, de acordo com aquilo que é exigido pela minha aplicação. Então, sempre que ocorrer um erro interno no meu banco de dados, sempre que for detectado algum problema por um determinado processo, esse processo ele vai despejar as informações sobre o erro ou sobre todo o rastreio nesse arquivo trace. Então, na verdade, a gente consegue manter todo o rastreamento de tudo aquilo que está acontecendo, porque quando dá algum problema, é feito um dump daquelas informações para um arquivo físico que eu posso pesquisar e consultar as informações e descobrir o que ocasionou aquele erro, quais foram os processos que estavam em execução, tudo aquilo envolvido durante aquele meu momento de falha. As informações que elas são geradas, muitas delas elas são destinadas ao próprio administrador do banco de dados, porém, outras informações também elas são específicas para o suporte Oracle. Então tem muita informação que não vai ter muito sentido sob o ponto de vista da administração, mas são informações que são necessárias para quando você abre um chamado, por exemplo, você vai precisar enviar essas informações. Então sempre, pessoal, falando nisso, sempre que for aberto um chamado na Oracle, são os dois arquivos essenciais que você vai ter que enviar, os arquivos alert e os arquivos trace daquele momento em que ocorreu o problema, porque isso vai permitir que o engenheiro que esteja analisando o seu chamado, o seu suporte, ele tenha total acesso a tudo aquilo que estava em execução e ele consegue verificar qual o processo ou qual a transação que gerou um determinado problema, aquela determinada falha em determinado momento. O arquivo alert log, ele na verdade ele é tratado, é conhecido como um tipo especial de trace log. Por que isso? Porque o alert log ele é um registro cronológico de mensagens e erros referentes ao problema que ocorreu. Então, na verdade, eu tenho ali dentro toda uma cronologia sobre o sequenciamento das atividades. Então, quando ocorre um problema, é importante que eu saiba exatamente o timestamp daquele problema, a data e hora que ocasionou, porque ele é um arquivo que ele é muito populado. Então, se eu não souber onde buscar a informação, eu vou me perder ali dentro. Então, o ideal é que eu vá exatamente naquela hora, naquele minuto que ocorreu o problema, e verifique tudo associado durante esse momento ali dentro. Então, pessoal, como eu falei para vocês, esses dois arquivos, eles não são arquivos de fácil leitura. Eles vão ter muita informação ali dentro, inclusive muita informação que não é propositalmente para fazer sentido para o administrador, e sim para o suporte da Oracle. Então, como que a gente pode fazer para conseguir ter uma forma de verificar de maneira mais fácil esses dois arquivos de log? Então, existem recursos que são providos pelo próprio banco de dados, isso aqui é importante a gente conhecer também, que possibilitam a interpretação dessas mensagens. Então, eu tenho o ADR, que é o Automatic Diagnostic Repository, que é um repositório para armazenar e organizar os meus arquivos. O ADR ele vai fornecer uma visão abrangente de todos os erros críticos enfrentados pelo banco de dados. E ele vai manter todos os dados necessários para o diagnóstico de problemas e, inclusive, eventuais resoluções desse problema. Quando um erro ele ocorre repetidas vezes, o ADR ele vai realizar o controle para evitar que essa informação ela seja repetida também inúmeras vezes dentro da ferramenta. Então ele faz inclusive um controle para tentar tornar esse registro de erros, esse registro de rastreamento de informação,
muito mais fácil para quem estiver utilizando a ferramenta. Uma outra ferramenta é o IPS, Incident Package Service, que ele, na verdade, ele vai extrair os dados de diagnóstico e casos de teste associado com os erros do ADR e os pacotes de dados do Oracle. Então, na verdade, ele vai tentar extrair as informações que são mais relevantes e associar essas informações com os erros que ocorreram e os pacotes que estão envolvidos dentro desse momento de falha. Por último, pessoal, a última estrutura física que a gente precisa saber sobre o banco de dados Oracle são os backup files. Então, os backup files nada mais são do que arquivos que vão ser utilizados para a gente poder restaurar um arquivo, restaurar as informações de um banco de dados. Então, tipicamente, você vai restaurar um arquivo quando ocorre alguma falha ou algum usuário danificou ou deletou um arquivo original. Então, quando ocorre essa situação, você vai precisar recuperar aquelas informações e retornar, assim, para um estado de consistência, para que o seu sistema, para que o seu banco de dados continue funcionando de forma correta. Eu tenho backups tanto gerenciados pelo usuário, quanto backups gerenciados pelo servidor. Quando eu falo de backups recuperados e gerenciados pelo usuário, eu estou falando de backups que não vão utilizar a ferramenta automática para isso, que é o RMAN, Recovery Manager. Então, quando eu falo de backup recuperação manual, na verdade, o que eu estou falando é exatamente isso. Eu proceder com esse backup, com essas recuperações, de forma manual, fazendo lá a cópia e o restore do arquivo necessário. E quando eu falo de arquivos de backup e recuperação gerenciada pelo servidor, RMAN, eu estou falando de um processo do Oracle, uma ferramenta específica para isso, que é o Recovery Manager. É bem famosa, inclusive, sobre essa parte de backup e recovery. E essa ferramenta ela vai possibilitar que eu possa, inclusive, fazer o agendamento, que eu possa fazer o schedule dos backups e das recuperações que forem necessárias. Eu posso, inclusive, aplicar o arquivo correto de backup quando uma recuperação é necessária. Então, a própria ferramenta ela já se preocupa com essa situação de poder verificar qual que é o arquivo correto associado a um determinado momento. Então, eu não preciso ter essa preocupação, não preciso me preocupar em fazer as informações de forma manual. Existe uma ferramenta específica para isso, que tem todo esse objetivo de permitir a consistência, a automação de todo o processo de backup, tanto da salvaguarda dos arquivos, quanto da recuperação em um momento de falha. Então, pessoal, a gente viu aqui as principais estruturas físicas. Então, relembrando, a gente viu primeiro os data files, mostrei para vocês qual o objetivo, quais as características dos data files. Em seguida, nós vimos que eu tenho um tipo específico de data files, que são os temp files, que é quando eu estou associado a tablespace temporária. Depois disso, nós vimos os control files. Depois dos control files, vimos os online e os archived redo log files. Vimos também, inclusive, qual o objetivo do redo. Depois disso, vimos parameter files. E por último, nós vimos os alert e trace log files e backup files. Então, pessoal, nosso objetivo aqui é entender como que funciona essa estrutura física do meu banco de dados, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar. Agora, em seguida, a gente vai entender como que funciona a estrutura lógica do banco de dados Oracle. E uma vez que a gente entenda tanto a estrutura física quanto a estrutura lógica, a gente vai ser capaz de dar sequenciamento aqui nas nossas atividades e poder entender como que funciona a arquitetura Oracle como um todo. Então é muito importante, se você teve dúvida, se você ficou um pouco perdido em alguns conceitos, volta, retorne e assista novamente. Se preocupe, faça um resuminho com as informações principais, com as características que são mais relevantes sobre cada um desses processos, mas se preocupe mais em entender a diferença de cada um deles e qual a necessidade, em que situação que eu utilizaria, qual é o objetivo de cada um desses arquivos. Todos eles têm um papel muito importante no ambiente físico do banco de dados e é extremamente necessário que a gente entenda para que possa continuar agora analisando sobre o ponto de vista das estruturas lógicas e ter um entendimento completo sobre como funciona um ambiente de banco de dados Oracle. Então, pessoal, é bem simples, o material está bem resumido, tem informação aqui bem objetiva sobre as principais características, funcionalidades e objetivo de cada um desses arquivos. Então, se ficou em dúvida, volte, faça um resumo com as principais informações, porque isso vai ser muito importante para que a gente consiga resolver a maior quantidade de questões possíveis
sobre esse assunto na hora da prova. Percebam que aqui a gente não está retornando as características, conceitos básicos de um banco de dados relacional, a gente está vendo especificamente sobre os conceitos relacionados ao banco de dados Oracle. Então, se você tem dúvida sobre qual a forma de funcionamento de bancos de dados relacionais, sobre alguns conceitos básicos, existe uma aula específica para isso. O objetivo dessa aula é focar explicitamente em bancos de dados de produto. Então, nesse caso, a gente está vendo especificamente sobre o banco de dados Oracle. Então, é importante que você já conheça as principais definições e conceitos associados a banco de dados em geral. Então, eu estou tentando aqui restaurar o máximo de informações, mas sempre voltado ao mundo Oracle, sempre voltado ao funcionamento do produto em si. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui, para essa videoaula não ficar muito grande, e a gente continua a seguir fazendo um breve resumo, fazendo uma breve interpretação das informações referentes às estruturas lógicas do banco de dados Oracle.